SBT Rio. Oferecimento. Novo Pilão Extra Forte. Extraordinariamente forte. O que passa no seu coração? Amor e Cristo. E você faz isso aqui? Porque eu gosto de Jesus Cristo. E ó, essa reunião nesta quinta, mas por aqui, a gente não pode... E sair com tranquilidade. O grande problema é que diz que tem gente, segundo o consulado, que já morava no Brasil. Que bonito, hein? Era morador do Brasil fazendo zona. Vai ter que ir, meu amor. Os chilenos detidos foram autuados, como disse o delegado, do Estatuto do Torcedor por promover tumulto, praticar a violência em local restrito aos competidores em eventos esportivos. No caso, destruíram a nossa sala de entrada. Mais uma vítima da guerra das favelas e dessas empresas. O morador morre depois de se envolver em uma confusão da UPP. A reportagem é de Eduardo Oliveira. Afonso Maurício Linhares tinha 25 anos. Ele morava em frente ao campo de futebol, onde foi morto com um tiro no olho esquerdo. No chão, ao lado do campo, marca de sangue e algumas cápsulas de pistola e fuzil encontradas pelos próprios moradores. Cerca de 50 pessoas, entre adultos, adolescentes e crianças, acompanhavam uma partida de futebol na localidade conhecida como Beia, que é de 100 metros da sede da UPP de Manguinhos. De acordo com testemunhas, Maurício Linhares está apitando um jogo de futebol entre amigos neste campo Society, que fica aqui no Parque João Goulart, no complexo de Manguinhos. Em seguida, uma equipe de policiais da UPP se aproximou do menor. Ele era suspeito por estar portando drogas. Maurício saiu do campo para entender o que está acontecendo. Começou um culto. Tiros foram efetuados. Em seguida, Maurício caiu no chão baleado. Que nós achou a covardia, o que a gente não está sendo extermínio. Já é a segunda morte, perdemos já um amigo um mês atrás, daí tem que... A pacificadora conta uma outra versão. Segundo a polícia, logo depois de apreender o menor com drogas, tiros foram efetuados na cidade, carregando um homem ferido com um tiro no Maurício Linhares. A família do rapaz está em estado de choque. Rosa, você reparou que aqui no SBT Rio o mundo não acaba em Copa, não. A gente não fecha os olhos para os acontecimentos corriqueiros e, infelizmente, rotineiros aqui na nossa cidade do Rio. Daqui a pouco, além dessa reportagem aí do Maurício, que acabou morto na comunidade Manguinhos, eu tenho a história que a gente vai falar aqui ao vivo. A mãe do menino Matheus, que foi encontrado morto no Sumaré, e para a polícia, não há dúvida, foi execução. Ele morreu na mão de 2 policiais militares. Inclusive, câmeras e o GPS da viatura confirmam a versão. Eu vou com o delegado, que hoje eu estava tão atropelada aqui, doutor Feriado, tô atropelando, não sei o que eu tô hoje, tô acelerada. Feriado era para eu estar tranquilo, nem dei boa tarde para o senhor, doutor José Augusto. Doutor, a pergunta que eu te faço é a seguinte: nesse caso, é muito mais complicado. Temos versões completamente diferentes, tanto da família, do comando da UPP. Normalmente a gente vê confusão, atirou quem, não sabe quem atirou. A UPP diz que não, que volta já encontrou o cara baleado. Mais difícil esse caso. Normalmente, Isabelle, quando o policial é que dá esse tiro assim, normalmente tinha um campo de futebol com várias pessoas, as pessoas porque um campo cheio de gente ali. Eu acho que as histórias, sempre alguém conta a história puxando para o seu lado, mas deve-se mais intercedeu, a polícia intercedeu e aí houve esse confronto. Eu tô achando que é isso. Tem um fato estranho aí nessa história, porque os moradores dizem que a confusão começou diretamente com os policiais. Ele teria se vejado, então, outra confusão interna na comunidade que não foi registrada pela própria UPP? Não, eu acho difícil também a UPP não ter conhecimento desse outro confronto, se existiu desse outro confronto. Eu acho que foi um confronto só e que depois, os policiais também estão falando que na hora que voltaram, viram o rapaz estar baleado. Eu acho difícil, eu acho que foi um confronto só. E a polícia, como eu te falei, todo mundo puxa a sardinha para a sua história, né? Agora, aquelas cápsulas ali, Isabelle, aquilo é bom ser recolhido. Porque aquelas cápsulas são de lotes, que a polícia compra, lotes de munição, que a gente pode ver se aquelas cápsulas são da polícia ou não. Ou seja, se houve, é uma grande diferença, tiroteio ou troca
troca de tiros, não é? As Exatamente. cápsulas, a gente viu, tem a imagem, não reparei, doutor, só viu que estava no chão, né, as cápsulas. Não foram recolhidas. Alô, minha produção, a perícia foi feita no local imediatamente? Qual que foi a resposta da polícia? Dá aqui pra gente, porque isso é importante, né, doutor? Com certeza, a perícia tem que ir na hora. Há uma determinação que, inclusive, manda a perícia ir na hora para o local em que há a morte. Né, quanto mais rápido chegar, Isabelle, no local de homicídio, local que a pessoa foi ferida, mais rápido você elucida. Mesmo em Copa do Mundo, vale Mesmo em ressaltar, Copa do né? Mundo, Torceu é pra verdade. quem ontem? Eu torço contra a Espanha, porque é uma favorita, né? Vai, menor, né, fica então. torcendo contra a Espanha, viu? Totilho, tititi, lelele, quero ver. Pode ser o próximo nosso, aí eu quero ver um pouco torcendo. Exclusivo e urgente flagrante dentro de Hortifruti, ali na Rua Radoc Lobo, na Tijuca, homem abordado com criminosos armados enquanto aguardava na fila de compras. É isso mesmo, Karine Cerqueira, boa tarde. Boa tarde, Isabelle. Olha só, é isso mesmo. Esse homem de blusa azul aí, ele aborda esse rapaz que tá ali de camisa. Ó, ele passa a mochila agora, mostrou que tá armado, ninguém faz nada, dá a revista nos bolsos e vai embora. Todo mundo fica paralisado com essa ousadia. Você vai ver que as imagens vão se repetir e ele vai fazer... Ó, ele entra na loja Não, agora... fica um bolo em volta dele. Ninguém fica faz uma nada. plateia pra ele se mostrar Ele entra na armado. loja, olha, ele entrando na loja de boné e mochila, vai direto na pessoa, ele já tem o alvo certo, para ali, a pessoa estava comprando e esperando na fila para pagar, ele aborda, levanta a camisa, mostra que está armado e a vítima passa a mochila, ele ainda faz uma outra revista maior. A polícia informou que esse ladrão que está aí, ele roubou R$3.000 dessa vítima, que ela já deveria estar sendo seguida desde a hora em que foi ao banco e sacou o dinheiro, que ele foi perseguido. Karine, o ladrão foi embora com a ajuda parou, do amigo. Paulinho, parou aí, ó. Desculpa, Karine, mas é importante. Pode voltar na mão, Paulinho. Eu sei que agora é tudo digital, né? Na mão é a época quando eu comecei no jornalismo. Voltar, doutor delegado, acompanhe comigo, joga no telão aqui. Olha, Isabelle, ó. Olha só, presta atenção, doutor, é isso que eu já até sei o que você vai falar. Alô, minha Tijuca, tá brabo o negócio aí, hein? Tá difícil, é no entorno do Maracanã, perto aí tem muito turista, muita gente dentro do comércio. O cara chega de boa, vai direto, não passa pelo caixa. Doutor, não passa pelo caixa, onde normalmente esses pequenos mercados são assaltados, vai direto dar o bote em quem? Na vítima que ele já estava estudando. Isabelle, hoje eu cheguei aqui, eu nunca vejo a imagem antes de aparecer aqui no ar, mas hoje eu vi a imagem e liguei para o delegado. E essa imagem foi cedida até porque eles estão quase prendendo esse rapaz. Esse rapaz estava de moto, tinha um outro motociclista esperando ele na esquina. Esse rapaz que está de mochila, esse pobre coitado aí, que depois que é assaltado ainda permanece na fila com medo, coitado, acuado, e vai ficar na fila uns 5 minutos ainda. A fila andando, ele vai andar. Esse rapaz aí tinha sacado R$5.000 do Banco Bradesco. Entrou no Banco Santander, pagou as suas contas, sobraram cerca de R$2.800, R$3.000. Aí ele colocou o dinheiro na carteira. Ele entra no Hortifruti, esse rapaz entra atrás, porque já estava olhando para ele, já estava de olho nele. Esse rapaz entra atrás, pega... Por que ele está de mochila? Porque normalmente, eu sou policial, quem me atou estava verde, ele já traz uma vermelha, porque ele anda de mochila, uma vermelha, e ele roubou minha mochila. Ele já pega a mochila da vítima, coloca dentro da mochila dele, ou seja, ele fica quase que... É difícil você ver que é o cara. Aí ele vai, assalta o rapaz, dá uma geral nele para ver se é polícia, e pega a carteira. O dinheiro estava na carteira, olha aí, botando a carteira no bolso. Ele pega a carteira. Já sabia, é crime dado. Aí a polícia, doutor tá aqui, que tem as informações privilegiadas, é questão de tempo. Vai dar o bote, né? Ele tá de revólver. Vai dar o bote, vai prender, certeza, né? Já sabe quem é, tá tudo certinho. O que é, Diego? Que o Diego tá revoltado. Diego tá revoltado que é. A gente tá falando da Tijuca, é assalto pra tudo quanto é lá na Tijuca. Pelo amor de Deus, a prevenção aí, polícia militar, no caso de vocês. Em plena luz do dia, o troço lotado, as pessoas são espectadoras da violência diante dos olhos, sem poder fazer nada que dá tragédia, né, doutor? Exatamente. As pessoas atrás ficam olhando o rapaz na fila, e ele continua na fila, a sua fila anda, ele continua, sem saber, com a mão no bolso, sem saber de nada. Olha como é que ele olha pra direita. Olha ele olhando pra direita pra ver se tem algum policial, alguma coisa. Tem algum segurança. Se tem algum segurança, ele entra. Meu filho, sinto muito, pro teu lado a casa caiu, você vai ser preso porque a polícia já sabe onde você tá, já tá na sua cola, tá? Não adianta dar dedo na cara, pode desligar a TV e esperar embaixo da cama. 2 policiais militares estão presos pelo assassinato. Eu me recuso a falar assassinato, eu vou falar execução de um garoto de apenas 14 anos, suspeito de praticar furtos no centro do Rio. Ok.
A dor que a gente está sentindo, eu não quero que nenhuma outra família mais sinta. O desabafo é da família de Matheus Alves dos Santos, de 14 anos. Ele foi encontrado morto em uma vala no centro do Rio. Os acusados são 2 policiais militares. Em depoimento, os PMs disseram que flagraram 2 menores roubando na região central do Rio. Eles foram colocados dentro da viatura e trazidos aqui para a Estrada do Sumaré, onde teriam sido liberados. Mas essa versão foi desmentida. Está claro e evidente a participação dos policiais militares na morte ou execução de um adolescente e do outro adolescente vítima tentativa. Um desses jovens era Matheus, o outro um adolescente de 15 anos que acusou os policiais de assassinato. Ele conta que os PMs deram voltas na cidade à procura de um local para execução. Em um matagal atiraram em Matheus e nele. O menino fingiu estar morto e depois que os PMs saíram, fugiu e pediu ajuda. Os policiais foram presos depois de serem identificados por meio das câmeras da viatura. O trajeto foi confirmado pelo sistema de GPS do carro. Esse procedimento não é aquele que a Polícia Militar preconiza. As normas da Polícia Militar dizem que, em sendo abordada a pessoa, ela deve ser encaminhada à delegacia. Eles tinham que pegar meu filho e conduzi-lo para a delegacia. Não pegar ele e assassinar ele covardemente. São os marginais fardados. Fábio Magalhães Ferreira e Vinícius Lima Vieira, ambos cabos da Polícia Militar, executou o adolescente Matheus e tentou matar o outro adolescente, que eu não posso dizer o nome. Eu quero prestar atenção e eu quero que você ouça de coração aberto o que eu vou te falar agora. A pergunta que eu te faço é, segundo esses cabos, quando não teve mais como falar, como abordar a questão, como o GPS já tinha denunciado, quando eles viram que o outro menino sobreviveu, a resposta deles diante do delegado foi a seguinte: a gente queria dar correção para esses meninos. A correção, eu vou conversar com a mãe que está aqui ao vivo, com a avó, com a tia. A pergunta que eu faço para você aí de casa, eu vi os comentários do pessoal na internet. Correção com bala? Correção quem tem que dar, se eles estavam fazendo algo de errado, é o Estado. Se o Estado é falho na sua repreensão, se o Estado... Isso é problema do Estado, que a gente não pode aceitar. É a morte, a execução, diante do despautério de alguém falar, de dar uma correção nesses garotos, a gente vê uma mãe diante do caixão do próprio filho. Vocês me desculpem, mas isso é inaceitável. É inaceitável ainda mais uma viatura com GPS, com vídeo e tudo mais, os caras acharem que é normal, que é tranquilo fazer isso. Eu vou conversar agora, Caicai, pode continuar aí, o Caicai tá colocando aqui, pode aparecer aqui o Caicai. Eu vou conversar direto com a família aqui, tá com a tia muito emocionada, a avó muito emocionada, a Paula, a mãe do menino Matheus, que tá aqui com a gente, encontrando forças. Paula, para o pessoal saber mesmo, o seu filho de 14 anos, você sabia que ele estava no centro da cidade? O que ele estava fazendo lá? Não, de fato eu não sabia o que ele estava fazendo lá. Ele ficava na rua? Você tentava conversar com ele? Ele não ficava na rua? Meu filho não era de ficar na rua, não era. Eles dizem que ele estava praticando furtos. O que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer que eu tenho certeza que meu filho não fazia nada disso, sabe? Meu filho era uma criança, só Deus para falar, para explicar tudo isso, sabe? Meu filho era uma criança muito boa, ele não tinha esse tipo de maldade, sabe? Como pobre, meu filho tinha de tudo, que eu sempre trabalhei, meu marido trabalha, nunca faltou nada. Então eu tenho certeza que ele não tinha necessidade disso. Nunca chegou na minha casa com nada de ninguém, com coisas estranhas, com dinheiro no bolso. Todo dia ele pedia R$1 para comprar um pão doce, R$2 para poder levar para a escola. Paula, eu vou falar diretamente com você como mãe. O delegado está aqui, pode ser a parte fria e técnica dessa história. Eu não tenho que ser fria porcaria nenhuma.
Eu não tenho que ser, nesse momento, diante de uma mãe chorando na minha televisão aqui, na minha tela, eu não tenho que ser fria coisa nenhuma. Pense você que estiver me assistindo, o que você pensar. Diante do contexto, nunca fui na tua casa, não te conheço, estou te conhecendo agora, mas para mim o que pesa é versão de mãe. Mãe conhece o seu filho, mas independentemente, Paula, vamos supor que você chegasse aqui para mim e falasse: Isabelle, me desculpe, eu tentei de tudo, tentei prender meu filho, tentei segurar, mas mesmo assim o meu filho não obedecia, mesmo que, sendo diferente do que você falou, vamos supor que ele estivesse roubando alguém, um turista, seja o que for, me roubando. Eu vou falar direto para essa câmera e pode fechar aqui, Zane. Quem tem o direito de pegar 2 adolescentes de 14 anos, colocar numa viatura do Estado, paga por mim e por vocês, e colocar sentado lá, percorrer vários pontos da cidade com o GPS marcando, levar no alto do Sumaré, no escuro da pega, 10 e 11 da noite, e escolher um local ermo para dar uma correção. Correção esta que quem tem que dar é a mãe. Correção essa que quem tem que dar é dentro de casa. Vocês teriam que levar para a delegacia se tivesse provas de coisas erradas. Pense você em casa o que pensar. Se você estiver falando, Isabelle, é fácil falar, então tá. Vamos fazer o seguinte? Faz o seguinte, pega você que está falando isso aqui em casa, senta aqui, ó, no lugar da Paula. Senta aqui, ó, no lugar dela que perdeu e enterrou o filho há poucas horas. Pensa, qual é o seu sentimento, Paula, diante de saber, me desculpe estar te perguntando isso, mas eu acho importante. Doutor é pai também, a avó tá aqui, a tia tá aqui, saber que teu filho ficou todo esse tempo dentro do carro, que era para ter segurança, e foi executado. Olha, é uma coisa absurda, é um absurdo muito grande. Porque é como você falou, independente se ele estivesse fazendo alguma coisa de errado, o dever deles era ter levado o meu filho para DPCA. Esse era o dever dele, ele como um policial. Porque se ele está aqui para assegurar a minha vida e a tua vida, eles teriam que agir dentro da lei e não querer fazer justiça com a própria mão. Doutor, em algum momento existe brecha na lei, só para a gente ser técnica agora, em que coloca esses policiais de forma correta passear com 2 adolescentes, sendo que eles passaram na porta da delegacia? Nada justifica isso, Isabelle. Nenhum tipo de comportamento vai justificar os policiais colocarem 2 pessoas, pode ser adolescente ou não, dentro de uma viatura e ficar rondando com ela pelo centro da cidade, pelo Rio de Janeiro e fazer o que fizeram. Nada justifica isso. Tecnicamente falando, nada justifica isso. Eu gostaria de perguntar para a tia que está com o microfone na mão aqui. Vou pegar esse microfone, esse daqui. Pode entrar, Caicai. A tia vai falar para a gente. O Caicai, nosso operador de áudio, vai colocar aqui, trocar o microfone para a gente. A pergunta que eu vou fazer para a tia tá aí, todo o percurso que os policiais fizeram com os adolescentes dentro da viatura. Eu volto a falar aqui, vamos colocar todo mundo no lugar da pessoa, independentemente da história, e vamos com base na lei, que é para isso que a gente trabalha aqui com isenção. A pergunta que eu faço para a tia é a seguinte: foram 2 adolescentes levados, um era amigo do seu sobrinho. Como vocês ficaram sabendo que o Matheus estava morto no Alto do Sumaré? Porque na verdade o outro jovem que sobreviveu não era amigo dele, era conhecido, não sabia onde o Matheus morava. Aí foi um comentando, outro comentando, as meninas falaram que conhecia, foi até a família, mas já era já na sexta-feira. A gente está com problema no áudio, ela está explicando aqui pra gente que eles eram conhecidos, a história foi pipocando, pode me corrigir, tia, a história foi pipocando, como eles moram em comunidade, todo mundo se conhece, a história, né, mãe, foi pipocando, né, Paula, porque de um lado pro então... outro, e aí vocês ficaram sabendo que o Matheus estava morto lá no alto. A princípio já se sabia que eles estavam dentro da viatura, que eles teriam sido levados por esses policiais. Não, porque até então a gente estava dando ele como desaparecido. Porque ele nunca tinha feito isso, ele nunca tinha passado uma noite sequer em casa. Né? Ele saiu de manhã, eu saí para trabalhar, ele ficou em casa dormindo. Quando eu cheguei do trabalho, a partir de 4h30, 5 horas da tarde, eu achei estranho, por ele não estar em casa ainda. Aí fui para a igreja. Quando eu cheguei da igreja, eu achei mais estranho ainda, porque quando dava entre 8h30 e 9 horas da noite, eu chegava em casa da igreja, meu filho já estava cansado de estar dormindo. Era eu quem acordava ele para tomar banho, para jantar. E eu cheguei da igreja, era 11 horas da noite, eu falei pro meu marido, eu falei, Tiago, o Matheus ainda não está em casa.
Aí foi pra rua, comecei a chamar os coleguinhas dele, eles sentaram na bicicleta, começaram a percorrer a comunidade inteira. Tia, a gente não sabe onde está o Matheus. Aí eu falei, Thiago, vamos procurar. Aí fui pro centro da cidade, procurar no centro da cidade. Cheguei no centro da cidade na quarta-feira, já era quase 4 horas da manhã. Eu tenho que te perguntar, Paula, em algum momento o seu filho, você deu alguma apreensão nele pelas más companhias? Dei, ele estava de castigo. Ele estava de castigo. Você estava preocupada com o comportamento da turma em que ele andava? Eu tenho que te perguntar isso. Estava sim. Independentemente se isso não justifica nada que aconteceu, Não, só pra não gente justifica entender não, esse não contexto. justifica não. Doutor, agora pergunta como mãe também, mas como cidadã. Em que momento um policial existe tanta sensação de impunidade quando você tem autoridade dentro de você? Porque uma coisa é você, a gente já deu várias reportagens, a história mostra muito isso. Uma coisa é você desaparecer, fazer uma besteira como manchar todos os outros policiais honestos. Outra coisa é você ter a coragem de fazer isso com uma viatura que tem câmera e GPS. A impunidade, a sensação de impunidade é tão grande que eles achavam que nunca iam ser pegos? Isabelle, ontem eu estava conversando com o Eduardo Freitas, delegado de polícia de primeira, Rafael Ides, a gente estava conversando sobre isso. Como é que pode? Os policiais só podiam estar drogados, porque viatura com GPS, viatura com câmera. Eles foram para o local executar 2 rapazes, não deram nem um confere, ou seja, mataram até mal. Diga-se de passar, matar sempre é mal, mas mataram pior ainda porque um sobreviveu por exatamente. Então, essa maldade toda que eles fizeram, só podiam estar drogados, de maneira de dizer, porque é muita burrice, é muita maldade para pessoas. O mocinho virou bandido, né? O mocinho virando bandido, né? Nada justifica. E outra coisa que a senhora falou é muito importante, Isabelle, não sei se você reparou, ela verificava com as coisas que ele chegava em casa, ou seja, eles não chegavam com nada em casa. Isso é importante, toda mãe devia fazer isso. Eu só vou fazer uma última pergunta para o senhor, que a gente tem muita reportagem para colocar no ar, gostaria sempre, e vou estar acompanhando esse caso, uma última pergunta, que é a grande preocupação para a gente que sobreviveu, tá, Paula? Se um adolescente não tivesse sobrevivido para contar a história, a gente teria acesso a essa história horrível? Difícil, é difícil. É difícil porque é uma prova testemunhal, teria que ter a prova testemunhal. A viatura não ia ser checada, porque a viatura não tinha nada, ninguém ia falar nada, a viatura não ia ser checada. E outra coisa, tem que ir lá nesse local, tem que fazer perícia lá, porque de repente tem mais morto lá, hein? Tem mais gente morta lá, porque... Seu filho, então, teria morrido como bandido? Teria morrido sem ninguém saber quem matou? Sem ninguém saber de nada. E até hoje a gente já está procurando, dando como desaparecido. Ser desaparecido. Tá certo. Respirar fundo para continuar. Poderia ser, estão me falando que seria um novo Amarildo? Poderia ser. O caso do Amarildo também tá lá, a câmera que registrou. A minha pergunta é, gente, vocês estão em cima, que estão comentando muito o teu caso, seja na internet, todo mundo pode ter sua opinião, seja o que for, eu tenho a minha... Dane-se se machuca alguém, bacana quem pensa como eu aceito a opinião contrária aqui. A pergunta que fica me batendo, pra Paula é o filho dela, mas pra gente que não conhecia, infelizmente a dor dela, mas pra gente que não conhecia, pode ser mais um caso pra gente ter manchado, pra dar tapa na nossa cara, pelo amor de Deus. Eu perguntei pro delegado, que eu sei porque ele fala mesmo. A pergunta é a seguinte, se não tivesse alguém sobrevivido com tiro no peito, que é um milagre pra contar a história, e aí? Eu duvido que essa história ia chegar aqui no SBT Rio, eu duvido que essa história ia chegar em outra televisão, eu duvido que essa história de GPS e câmera iria chegar até o delegado até, né não, doutor? Com certeza não chegaria não, Isabelle. Ninguém desconfia de nada, Isabelle. Esse é um rapaz desaparecido, entendeu? 2 desaparecidos, ninguém ia checar a viatura, como eu disse, pra ver GPS, não ver nada, porque não ia ter notícia. Ia ser mais uma mãe com cartaz lá, meu filho desapareceu no dia tal. Paulo, eu agradeço muito a presença sua aqui, agradeço muito a avó, eu conversei, trouxe elas aqui, porque elas são de peito aberto, elas falaram mesmo com a Paula, por isso eu coloquei aqui, tava de castigo, eu tava preocupada, eu tava tudo, mas o contexto da história não tem justificativa, eu volto a falar. Obrigada, avó, obrigada, tia, obrigada, Paula, pelas informações. A gente vai continuar nesse caso, mas para o delegado não há dúvidas, vocês viram, ele deu nome patente e para o delegado ele trata sim como execução. Vamos que vamos. Bebê de apenas 1 mês de vida morre queimado dentro de casa na comunidade Nova Brasília, no Complexo do Alemão. O pior de tudo, sabe quem foi detida? A mãe da criança. Quem conta essa história pra gente é o repórter Eduardo Oliveira. Eu cheguei aqui quase agora, mas o pouco que eu sou já é o suficiente para doer muito. Segundo informações de um vizinho identificado como Jonathan Alberto Clemente, ele retirou o bebê recém-nascido de casa por volta das 5h30 da manhã,
o quarto estava pegando fogo. Em seguida, veio correndo até aqui a sede da UPP Nova Brasília, onde entregou a criança para os policiais. Daqui, ela foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento do Alemão e, em seguida, levada para o Hospital Getúlio Vargas, com praticamente 90% do corpo queimado. O bebê ainda chegou a ser levado com vida para a emergência pediátrica do Hospital Getúlio Vargas, mas não resistiu aos ferimentos. A mãe da criança chegou acompanhada de uma parente e contou o que aconteceu. Agora é a mãe da criança, identificada como Rosineide Soares de Oliveira. Ela foi detida pelos policiais da UPP da comunidade Nova Brasília. Ela veio aqui ao Hospital Getúlio Vargas para visitar o filho, que morreu queimado no início da manhã na localidade conhecida como Alvorada. O que aconteceu, senhora? Por que você não tirou o bebê do berço? Tentei tirar do carrinho, mas não dava. Eu joguei água para apagar o fogo. Não conseguia apagar? Sem gritar, eu não, estava dormindo. Não deu para me tirar do carrinho, eu estava tentando, mas não dava. Quem conseguiu tirar foi o vizinho. Olha, gente, eu tomo muito cuidado nesse caso de mãe. Eu tomo muito cuidado, não vou justificar nada, não tem que justificar nada. Pode ter sido... A gente vê casos de depressão pós-parto, sim, existe, sim, é brabo demais. E a família tem que estar atenta na pessoa no pós-parto. Eu sempre converso com os médicos que eu acho que existe um pré-natal, tinha que ter um pós-natal, porque... Pra gente, não tô inocentando a mãe coisa nenhuma não. Se foi presa é porque a polícia tem uma pulga atrás da orelha. Eu vou direto aqui com o delegado, mas também tem o fator cansaço, tem o fator tudo, por isso eu não gosto de ser injusta. Eu não gosto de virar aqui como mãe, você pensa um bebê queimado, uma mãe morto por estar queimado, uma mãe presa, você já começa a pensar em xingar essa mãe tudo quanto é nome, eu te entendo. Só que é muito delicado a gente falar nisso agora. É muito delicado, mas eu como investigador não sabia dessa matéria. Eu como investigador, Isabelle, eu ia perguntar para esse rapaz que tirou do carrinho o seguinte: você que tem bebê em casa, você sabe, o carrinho a gente tem uns macetes para tirar o bebê mais rápido, menos rápido do carrinho, da cadeirinha do carro, essas coisas todas. Como é que um rapaz que não tem esses macetes conseguiu tirar do carrinho e a mãe que normalmente conhece o carrinho, conhece aqueles macetes de mexer no carrinho, não conseguiu tirar rapidamente? Mas vamos levar em como detalhe investigador, que recém-nascido a gente não coloca cinto. Exatamente. Não, eu ia, sinceramente, eu ia perguntar isso para ele. Não coloca cinto como assim? É porque assim, ó, se ela conta que o bebê estava dormindo no carrinho, como recém-nascido, o bebê não se mexe. Então você coloca lá só pra dormir como se fosse uma caminha. Eu amarro, eu amarrava o meu. A minha filha tinha refluxo, e se eu tinha que colocar um pouquinho até inclinado, eu botava... Você vê o tanto que é importante os detalhes, né? A mãe conversou, tem um trecho aí tentando falar com a mãe, coloca a mãe, vamos tentar ver se essa mãe fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Joga na tela pra mim. Tá aí no ponto? Quando tiver no ponto é só falar aqui que a gente tá numa discussão aqui de recém-nascido. Se é como berço, se tivesse que colocar como berço, eu não colocava cinto delegado. Pode jogar na tela, por favor, então. Do berço. Tentei tirar do carrinho, mas não dava. Eu joguei água para apagar o fogo. Não conseguia apagar? Sem gritar, eu não, tava dormindo. Não deu para me tirar do carrinho, eu tava tentando, mas não dava. Quem conseguiu tirar foi o vizinho. E por que não tirou o carrinho com o bebê? Por que não tirou o carrinho com o bebê? Não conseguiu tirar do carrinho. Não conseguiu tirar do carrinho. Tudo bem, gente, eu não tô acusando ninguém. Mas por que não tirou o carrinho? Por que deu tempo de pegar água e jogar e não deu tempo de tirar do carrinho? Por que uma pessoa de fora, isso policial trabalhando, e por que uma pessoa de fora, que não conhece a casa, que não conhece o carrinho, os macetes de apertar o cintinho, coisa e tal, como é que uma pessoa de fora conseguiu fazer o que ela não conseguiu? De repente, Isabelle, tava sonolenta. Dessa vez eu tenho que falar que eu não tenho nem argumento pro seu lado, não. Você tá certo. Entendeu? Carrinho é mais fácil retirar do troço andando, não sei qual é a casa, se tem beco, se não tem beco, mas o carrinho tá lá dentro que ele sai. Sai arrastando o carrinho, Isabelle, sai arrastando, não dá... Carrinho não tem roda, o carrinho não tem roda. Então sai arrastando o carrinho, entendeu? Mas como é que deu tempo de pegar água e não arrastar o carrinho? É isso que eu tô falando. Como é que ela... mas... Um recém-nascido pesa o quê? 3 quilos, no máximo? Depende... A gente sabe quantos... Recém-nascido é muito amplo, recém-nascido é até 4 meses. Tem alguma aí? Alguém me fala quantos meses exatamente tem, por favor, aí em cima, o bebê? Porque é importante, mas mesmo independentemente disso, bebê no máximo vai ter 4 quilos, o que for. A gente tá vendo essa mãe muito abatida, Isabelle, e tudo mais. Desculpa te interromper, Pode falar. Te interromper, mas eu tenho que falar isso. Ocorreu um incêndio.
Todas as mães em casa estão pensando o seguinte: e se é meu filho, eu pego fogo, mas eu tiro meu filho. Por que nem queimada ela está? Por que nem lesionada ela está? Por que as mãos dela, as pálpebras, a mão não está um pouquinho queimada? Então, será que houve esse esforço realmente de pegar água e jogar? Será que houve essa tentativa de botar a mão no fogo e tirar? O carrinho estava pegando fogo, gente. Lembra que ela falou que jogou água? Por que ela não queimou a mão quando pegou o carrinho? Tentou tirar do carrinho? Ou o carrinho está pegando fogo, ou a senhora pegou água e tentou jogar. Uma coisa ou outra, tá entendendo? Tô. Por que ela não queimou a mão? Por que ela não queimou a mão? Tô aqui pensando, sabe por quê, gente? Porque nesses casos eu tento 1000 vezes pensar, porque não entra na nossa cabeça uma mãe acabar matando o próprio filho, né? Uma mãe tentando fazer maldade com o próprio filho. É difícil, né? Como mãe a gente julgar, é difícil também como a gente pensar, porque é o que o delegado falou. O que vem na nossa cabeça é o seguinte: eu tava pegando fogo também. 90% do meu corpo, muito mais, tava queimando, né? Tá certo, então a polícia continua a investigação, vai ouvir agora essa mãe e principalmente matou a charada do delegado, conversar com esse vizinho que conseguiu retirar a criança do carrinho. Atenção urgente, coloca aí na tela mais um flagrante exclusivo de assalto exclusivo só aqui. O ladrão cara de pau entra aí numa vila na Tijuca de novo. Alô Tijuca, ô povo da Tijuca, sai correndo, tá? Pra furtar um carro, Karine Cerqueira tá brabo pro seu lado, hein, Zane, lá pra tua área, hein? Quais são as informações? Dá a imagem aí pra mim, Isabelle. Isabelle, observe só esse homem de boné. Ele já sabe que vai passar um carro da polícia lá no final da rua. Ele vai entrar daqui a pouco. Ele vai despercebido, atravessa a rua, o carro da polícia vem lá, olha só a sirene. O carro faz a ronda, passa, ele ronda a rua e volta. Vai voltar aqui, ó, porque ele já tem um alvo. Essa vila, esse portão aí, é o alvo dele. Ele encosta na vila, toca o interfone, ninguém atende, ele toca de novo o interfone e vai começar a forçar a porta para arrombar. Olha só, repare, em 13 segundos ele entra na vila e vai fazer o assalto dele, vai praticar arrombando os carros que estão lá dentro. Ó, tá forçando a porta, olha lá, e forçou, entrou na vila, lá mas dentro. Que facilidade! Foram 14 minutos, ele levou 2 aparelhos GPS e uma câmera de para-brisa. A polícia já está investigando o caso. Os pertences foram roubados de dentro do carro, ou seja, lá dentro ele também arrombou um carro, causando aí um baita prejuízo para os moradores e está sendo procurado agora pela polícia. Você vê que ele ronda a área, já sabe aonde vai parar, volta, tem o alvo dele escolhido e vai aí, toca o interfone, nada, toca mais uma vez até forçar a porta para entrar. É tanta coisa assim, porque assim, ó, vou bancar de novo a pistoleira aqui. Se eu sou a bandida, tá, doutor? E eu tô passando, posso ser cagona, ok? Esqueço naturalmente. Vou passando pela rua, tal. Se eu tô com má intenção e vejo o pipoco da polícia lá, a luzinha da polícia, eu já desisto do troço na hora. O cara não. Cara de pau. O cara não faz isso não. Ele só dá um tempinho só pra polícia dobrar o quarteirão, porque a gente analisou as imagens. Foi a polícia dobrar o quarteirão. Até pelo retrovisor a polícia conseguia ver o cara. Agora a pergunta que eu te faço é o quê? O povo tá dando mole na Tijuca porque só hoje são 2 casos, só no mês já são 4. Isso com câmera gravando, doutor. Isabelle, isso aí são 2 casos ocorridos em 4 meses que nós conseguimos as imagens, né? O pessoal que conseguiu as imagens. Lógico, tem que melhorar a segurança lá, mas o pessoal quando divulga a imagem assim, essa imagem é divulgada pela polícia, é porque já tem identidade e vai colaborar. No caso, a televisão vai colaborar pra gente pegar a pessoa. Agora, o mais curioso é que ele fica parado no portão, aí olha para um lado, aí olha para o outro, furta, fica 14 minutos lá dentro. E esse prazo que ele demorou da viatura, o pessoal me disse aqui, foram 2 minutos. Ele quando passou, a viatura passou, ele ficou 2 minutos perambulando por ali, depois entrou na vila. Ficou 14 minutos, imagina. Só uma pergunta, sim ou não, hein? Só bem rapidinho, bem facinho essa pra você, não vou te botar esse nunca de bico. Tem passagem pela polícia esse camarada ou não? Tem passagem. Tem tá certo. Rodou a vinheta aí que eu vou te dar um recado agora. Tem a vinhetinha no ponto? É só a gente rodar agora que eu volto com o recado. Rodou. E tá demais essa quinta-feira da sorte. O Rio de Prêmios dessa semana está muito especial. Eu diria 4 vezes mais especial. Sabe por quê? É que para começar logo no primeiro prêmio, tem 4 surpresas para você. São todos os prêmios que você sempre sonhou, tudo junto num pacotão só. Isso aí. No primeiro prêmio tem uma casa no valor de R$100 mil, um carro 0, mais uma viagem no valor de 20 mil, mais R$100 mil.
tudo que você sempre sonhou de uma vez só. Gente, é uma vida novinha em folha pra você. É assim de uma vez só. Acertou? Levou os 4 prêmios, tá? E tem mais, muito mais. Tem uma casa no valor de R$100 mil, um carro zero, mais 5 mil no bolso e um salário de R$3 mil por mês durante um ano. Uma super reforma no valor de R$25 mil e uma viagem no valor de R$20 mil e mais 5 prêmios no valor de R$5 mil. É prêmio que não acaba mais. Então, faça como a Simone, que comprou e ganhou. Veja. Tem que comprar para ganhar mesmo. Chegou na hora exata, né? Começar a fazer a obra da casa. Era tudo que eu precisava. Era tudo e mais um pouco. Coisa boa, né? E sabe qual é a melhor parte disso tudo? O Rio de Prêmios não acumula não, e só sai aqui pro estado do Rio de Janeiro. Não é à toa que todo mundo conhece alguém que já ganhou e vai comprar geral aí o Rio de Janeiro. Vai todo mundo comprando no Rio de Prêmios, porque é uma vida melhor, pertinho de você. Um produto da Lotege. Roda a vinheta. Olha só, delegado tá pedindo arrego aqui, tá pedindo um copinho de água. Eu vou dar pro meu convidado aqui, daqui a pouco eu volto. Não sai daí, o SBT não volta? Já. Novo pilão extra forte. Extraordinariamente forte. Liquidação Toque a Campainha. Preços incríveis para a sua casa virar o melhor estádio do Brasil. Tudo em até 10 vezes sem juros com entrega e montagem grátis. Aproveite a grande liquidação. Toda a linha de racks e painéis a partir de 10 vezes de R$29. Não perca a liquidação. Passe em uma de nossas lojas ou compre pelo site. Toque a Campainha. Tradição e qualidade para a sua casa. O torcedor do Guanabara espera por você. Antártica Latão, ganhe 40% de desconto no segundo pack. Antártica 269 ml 1,17. Alcatra bovina quilo 15,98. Filé de frango bife paf, bandeja 7,99. Linguiça suína Aurora quilo 7,98. Margarina Quali 3,59. Óleo de soja soia 2,89. Hoje todas as lojas abertas até 10 da noite. Beba com moderação. O governo federal está lançando o maior plano safra da história. São mais de 180 bilhões de reais, sendo 24,1 bilhões de reais para o Pronaf, no Ano Internacional da Agricultura Familiar, gerando tecnologia, inovação e mais oportunidades para o país continuar crescendo. O Banco do Brasil é o principal operador do governo federal na distribuição desses recursos, porque isso é bom para o campo, é bom para as cidades, é bom para o Brasil. Banco do Brasil, bom para todos. Someday by Justin Bieber. Fale com uma consultora ou consultor Jequiti. Soltou! É nova essa música? Dedo na cara é nova? Pois dedo na cara, dedo na cara, dedo na cara. Mas tem dedo na cara que hoje é feriado, todo mundo tá em casa de Corpus Christi. O repórter Rafael Paiva foi até São Gonçalo para acompanhar os fiéis na confecção dos tapetes de sal. Deixa eu ver. Aqui em São Gonçalo, literalmente a fé vai do 8 a 80. E nem a chuva fina que caiu durante a madrugada conseguiu apagar o brilho das imagens feitas artesanalmente por eles, por elas e pelo espírito de união. E tem cada uma mais especial que a outra. Mostrar que a juventude está aqui e o nosso Senhor Jesus Cristo também irá passar por aqui por cima daqui a pouco. Neste ano foram usados mais de 200 sacos de serragem, 50 toneladas de sal grosso e muita criatividade para criar mais de 240 painéis
onde irá passar o Santíssimo Sacramento. E o que falar das crianças artistas? Melhor do que falar é ouvir o que elas têm a dizer. O que passa no seu coração? Passa a felicidade de ter feito isso, né? Com amor e carinho. E você faz isso aqui por quê? Porque eu gosto de Jesus Cristo. Aqui em São Gonçalo, é de mãos dadas que se pede paz. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E a fé aqui em São Gonçalo não vem só da oração falada, ela vem cantada também. O pessoal aqui do Grupo Shalom tocando violão. E onde tem música, tem felicidade, tem o descanso do bebê que se sente em casa apesar do frio, e tem celebração. E é aqui neste tapete de fé que se estende por quase 2 quilômetros que muita gente vai passar para pedir e também agradecer. Na verdade, parece ser grandioso, mas é muito pouco pelo que ele faz, por tudo que recebemos das mãos do Senhor todos os dias. Na festa do corpo e sangue do Senhor, nós damos esse pequeno presente a Ele. E se para esses devotos a noite é uma criança, essa madrugada em especial, foram elas que deram um show à parte. Independentemente da fé, né? Independentemente da religião, a fé é o que importa e é bonita demais. Eu vou por um rápido intervalo, que eu tenho que ter fé no tempo e volto daqui a pouquinho. Não saia daí, eu tô descendo. Eliana da Jequiti. Fale com uma consultora ou consultor Jequiti. O governo federal está lançando o maior plano safra da história. São mais de 180 bilhões de reais, sendo 24,1 bilhões de reais para o Pronaf, no Ano Internacional da Agricultura Familiar, gerando tecnologia, inovação e mais oportunidades para o país continuar crescendo. O Banco do Brasil é o principal operador do governo federal na distribuição desses recursos. Porque isso é bom para o campo, é bom para as cidades, é bom para o Brasil. Banco do Brasil, bom para todos. Fechamos a Transcarioca. De um lado, John Blake, corredor americano. Do outro, Dona Solange. Quem passa a Barra a Taquara em menos tempo. Com a Transcarioca, a prefeitura mudou a paisagem do subúrbio. Ela integra 27 bairros da Zona Norte à Zona Oeste, encurtando distâncias e facilitando a vida de quem vive no corre-corre todo dia. Né, Dona Solange? Com a Transcarioca, quem ganha é você. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. E para que eles tenham mais oportunidades, as políticas de educação do governo federal promoveram um aumento de 140% de matrículas integral com a implantação de diversas atividades interdisciplinares e acompanhamento pedagógico, inovando nas propostas de educação em tempo integral. Acesse mec.gov.br e informe-se sobre as atividades de educação em tempo integral disponíveis na escola do seu filho. Com o caminho de oportunidades, nossos filhos crescem com o Brasil. A Telecena Campeã traz uma bolada de prêmios em dinheiro que vai deixar o Brasil em festa. Os prêmios altos do Raspa Aqui fizeram tanto sucesso que continuam. Tem prêmios de R$7 a R$100 mil. Se você raspa e pode achar na hora, prêmios de até 100 mil. Vai ter tanta gente ganhando que daria para lotar o estádio. E mesmo com tudo isso, na Telecena Completa, você continua ganhando até 400 mil se completar todo o quadro. E até 150 mil se ficar por uma dezena. Realmente, essa Telecena... Para pensar o que mudou na sua vida nos últimos anos. O Ronaldo é garçom, trabalha no centro e mora em Nova Iguaçu. Esse único, a passagem agora cabe no bolso. A Cris abriu um albergue e recebe turistas do mundo todo. Antes da UPP ela tinha medo, agora ela tem planos e isso muda tudo. A vida da Gabriela e dos vizinhos no Jardim Catarina mudou lama pro asfalto. O bairro novo chegou para eles também. Pro Jaime mudou na madrugada em que ele entrou na UPA depois de um tombo e saiu de lá para uma vida nova. Mudou muito para a família da Maria, que antes vivia em área de risco e hoje ganhou um lar. Nos últimos anos, o Rio começou a mudar de verdade.
Onde não havia esperança, agora existe futuro. O governo do Rio de Janeiro tem feito mais por quem sempre teve menos. Essa é a maior mudança de todas. SBT Rio. Oferecimento. Novo pilão extra forte. Extraordinariamente forte. Voltei pra agradecer a audiência, um beijo no coração de todo mundo. Yes! Sexta-feira, tamo junto, tô te esperando, hein? Tchau! Está pronto para a expedição à floresta?